Nós estamos dando início hoje nos cultos temáticos, né, de quinta-feira, e esse mês Deus colocou no meu coração para falar sobre a organização, e Deus me deu algumas mensagens que eu quero compartilhar com você nas quinta-feiras. Então abre o teu coração. Nós vamos falar um pouquinho de cada coisa aqui hoje. Vamos falar da saúde, vamos falar da área emocional, do casamento, da área financeira. O tema é organização. Preste bem atenção no que eu quero falar com você aqui. Deus, Ele tem pressa em colocar algo grande nas nossas mãos. Deus tem pressa em fazer algo grande. Só 2 recebeu ali. Mas veja bem, antes da multiplicação aconteceu, antes do milagre acontecer, por que talvez você não recebeu isso que você tanto está buscando ainda? Porque Deus está esperando algo da sua parte, que chama-se preparação. Deus nunca vai colocar algo grande nas minhas mãos sem antes me preparar para isso, porque senão eu não vou conseguir manter aquela bênção, e aí eu vou acabar me frustrando, e eu vou sair da presença de Deus. Então Deus te ama tanto que Ele não está querendo correr o risco de te perder. Por isso que Ele trouxe você aqui hoje, porque Ele quer preparar você, porque algo grande está para chegar na tua vida. Diga glória a Deus. Amém? Então vamos juntos ler a palavra de Deus. Um minutinho, se coloque de pé só para a reverência da palavra de Deus. João capítulo 6, versículo 1, acompanhe comigo. João capítulo 6, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. E uma grande multidão seguia Jesus, porque via os sinais e as maravilhas que ele operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, perguntou a Felipe, preste bem atenção, Jesus faz uma pergunta para Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Olha o que diz no versículo 6, mas Jesus perguntou isso para testar Felipe, pois ele já bem sabia o que ia fazer. Respondeu então Felipe: Senhor, 200 dinheiros ou 200 denários de pão não bastariam para que cada um recebesse um pouco e comesse. Versículo 8, ao ouvir a conversa, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, olha só, ele ouviu Jesus conversando com Filipe, só de estar do lado, Filipe não teve uma visão espiritual, o André já interrompe a conversa e fala: Senhor, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Disse Jesus: organize o povo. Diga glória a Deus. Organize o povo e faça eles se assentar. Ora, naquele lugar havia muita relva, então reclinaram-se ali, pois os homens eram em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, partiu pelos que estavam reclinados, e de igual modo também os peixes, quanto eles queriam, à vontade. Versículo 12. E quando estavam saciados, cheios, disse aos seus discípulos: recolhei agora os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois encheram então 12 cestos ainda dos pedaços que sobraram, dos 5 pães de cevada e os 2 peixinhos que haviam comido. Versículo 14, finalizando. Vendo, pois, aqueles homens os sinais que Jesus operava, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Coloca a mão no seu coração. Fala assim comigo: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa esta noite. Preciso ouvir a sua voz. Fala comigo, mas fala aquilo que eu preciso ouvir, e não aquilo que eu quero. Em nome de Jesus, amém. Toma o teu assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Cadê o André? O André está aí? Tudo certo aí no fundo? Está me ouvindo bem? Glória a Deus. Redobra a tua atenção aqui, hein? Deixa nada tirar sua atenção, nem ninguém. Esquece o celular. Repreende esse Exu Android aí agora e olha para cá.
Existe alguns fundamentos da maneira de Deus agir na nossa vida. Deus, Ele sempre vai exigir algumas coisas de nós, antes dEle agir na nossa vida, antes dEle cumprir as promessas que Ele já liberou. Quem tem promessa de Deus aqui? Tem certeza que Deus já te prometeu algo. Aí você fala, mas só ficou na promessa, não aconteceu. Você vai entender hoje o porquê que não aconteceu ainda. Deus, Ele está sempre pronto, na verdade, para atender a nossa necessidade, a necessidade do povo dEle. Mas muitas vezes, sabe o que acontece, igreja? Somos nós que não estamos, na verdade, preparados para receber algo de Deus. Nós não estamos preparados, nós achamos que estamos, mas não estamos. Agora veja a maneira de Deus agir aqui, ó. Deus trabalha exatamente assim. Se você prestou atenção no texto, há uma sequência na maneira de Deus trabalhar. Deus primeiro, Ele entra com provisão, mas primeiro Ele exige a organização. Organiza o povo, separa eles em grupo de 50, de 100, manda eles se assentarem. Então Deus vai entrar com a provisão que eles precisam. Está todo mundo com fome, está todo mundo necessitado, precisa de uma multiplicação ali. O que eles têm parece pouco. Olha Deus falando com alguém aí. Parece que é pouco que está nas mãos dele, e não resolve o problema deles, é muita gente. Aí Jesus vai entrar com provisão, mas primeiro Ele exige a organização, a preparação, e por último Ele vai ordenar a administração da bênção. Preste bem atenção nisso. Essa é a maneira de Deus agir. Você reparou que no final, quando tudo acabou, Jesus falou, agora recolha os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então Jesus entra com provisão, Deus entra com provisão, mas primeiro Ele vai exigir a organização, e depois Ele vai ordenar a administração. Se você puder anotar algumas coisas aí, anote, hein? E eu começo essa mensagem dizendo algo profundo para você aqui. Sabe quanto tempo que Deus vai levar para fazer esse milagre da multiplicação na sua vida? Eu não sei qual é a área que você precisa, mas sabe quanto tempo vai levar? Exatamente o tempo que você levar para se organizar. Então, se eu fosse você, eu anotaria algumas coisas que Deus fazer saltar no teu coração. O que Deus fazer saltar no teu coração é exatamente isso que Ele quer e precisa que você faça, para que Ele possa cumprir a parte dele. Entra na história comigo aqui. Jesus vê uma multidão seguindo Ele, então ele vai lá e faz uma pergunta para Felipe, um dos discípulos dele. Versículo 5: onde compraremos pão para esses comerem? Agora olha essa revelação aqui. Mas ele disse isso para testar Felipe, pois bem sabia o que ia fazer. Escuta o que eu vou te falar aqui, igreja. Às vezes, ou quase sempre, Jesus nos testa. Porque Deus é assim, primeiro Ele prova, para depois aprovar, sim ou não? Às vezes a gente não entende o porquê que está acontecendo algumas coisas, mas primeiro Ele prova nós, e você passando na prova, Ele te aprova. Diga glória a Deus. Então às vezes Jesus vai nos testar, e Ele nos testa com um único objetivo. Ele nos testa para ver como que nós vamos agir, qual que vai ser a nossa atitude diante daquela prova. Porque aqui está escrito que Ele já sabe o que vai acontecer no final. Jesus já sabe, a Bíblia diz que Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Tudo que Ele está querendo, na verdade, diante das provas que Ele permite na nossa vida, é ver o nosso nível de aprendizado, é ver como nós estamos com a nossa fé. Versículo 6 diz assim, ó: mas Jesus dizia isso para testar Filipe, pois bem sabia o que ia fazer. Olha o 7. Aí entra alguém na conversa, André. Não, respondeu Filipe: 200 denários de pão, ó a falta de fé, não lhe bastam para que cada um receba e coma um pouco. Filipe aqui não teve uma visão espiritual. Apesar de Filipe aqui estar andando com Jesus aproximadamente 3 anos já, ele não sabia do que Jesus era capaz de fazer. E isso aqui, preste bem atenção, porque talvez você não se enquadre nisso, mas você conheça alguém assim. Tem muita gente que anda com Jesus há anos e não sabe do que Jesus é capaz de fazer, não conhece o poder que Jesus tem. Mas André, que estava do lado, ouviu a conversa. No versículo 8, ele entra na conversa, ele fala assim, ó: mas disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro. Esse aqui já tinha uma visão mais espiritual.
versículo 9: Senhor, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Então perceba aqui que André tinha um olhar mais espiritual do que Felipe. Ele sabia do que Jesus era capaz de fazer. Só de escutar Jesus falando com Felipe, ele pensou: o mestre vai agir, ele vai fazer alguma coisa, porque se Jesus está fazendo uma pergunta, alguma coisa ele vai fazer. E na verdade, se você perceber aqui, no momento que Jesus faz a pergunta para Felipe, ele já estava agindo, porque está escrito aqui, ó, o texto diz que ele estava testando Felipe, e ele já sabia o que ia acontecer. Preste bem atenção aqui, Jesus já estava agindo. O agir de Jesus já começou bem antes da multiplicação acontecer. O agir de Jesus aqui começou bem antes do milagre acontecer. Jesus estava apenas procurando, sabe o quê? Uma semente no meio daquele povo. Alguém que tivesse preparado no meio daquele povo, para que o milagre acontecesse. Você pode reparar na Bíblia que sempre que Deus quer fazer algo grande, Ele pede uma semente. De Gênesis a Apocalipse. Começou lá em Adão, no jardim do Éden. Deus queria fazer algo grande. Adão estava lá no paraíso, e ele olha para Adão sozinho, andando lá, fala: meu Deus, esse coitado desse homem sozinho aqui, eu preciso arrumar uma companheira para ele. Sempre que Deus quer fazer algo grande, Ele vai pedir uma semente. E aí ali começa a primeira cirurgia, a primeira anestesia geral da face da terra. Deus coloca ele num sono profundo, e a primeira cirurgia também, arranca uma costela dele, pegou a semente. Quem está entendendo? E ele vai lá e dá uma companheira para ele. Amém? Deus queria fazer de Abraão, estou andando com você, de Gênesis a Apocalipse. Deus queria fazer de Abraão pai de multidões. E você conhece a história. Ele vai e ele pede uma semente para Abraão, na espécie que ele iria colher lá na frente, pai de multidões. E ele vai e pede o filho Isaac dele, o filho da promessa. Mais para frente você vai ver uma viúva necessitada, e um profeta que chega até ela ali, que o profeta representa o próprio Deus, e ele fala para ela assim: me dê um copo de água. E ela deu. Aí ele fala: agora me dê alguma coisa para comer. E ela fala: o senhor não está entendendo, eu estou indo agora ali pegar uns gravetinhos, para fazer a última refeição, porque só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu e o meu filho vai comer esse bolo, e em seguida morreremos. Está escrito. E o profeta olha para ela, ele tipificando o próprio Deus, falou: pois então vai, faz o bolo e traga primeiro para mim. Deus queria fazer algo grande, está pedindo uma semente para ela, e é difícil, porque ele está pedindo tudo que ela tinha. Aí ele fala assim para ela: vai lá, traz o bolo para mim primeiro, porque o Senhor está dizendo, diz o Senhor, que se você fizer isso, a farinha na panela se multiplicará, meu Deus, e o azeite da botija não faltará. E você conhece a história, houve uma multiplicação, e a vida daquela mulher financeiramente mudou. E aqui nessa passagem não foi diferente. Deus queria alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então mais ou menos umas 15.000 pessoas. E ele vai e ele pede 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Você quer mais? Vindo para o tempo de Jesus, Deus queria salvar a humanidade, mas para salvar a humanidade ele precisava de uma semente. Ele queria fazer algo muito grande, e ele mesmo se encarregou de enviar essa semente. Quem está entendendo? Ele deu Jesus para morrer na cruz, o único filho que ele tinha, para fazer algo grande, para salvar a humanidade. Então repare que primeiro Jesus testou a fé de Filipe, depois pediu para os discípulos organizar a multidão. Entenda isso aqui, ó. Pode ser, meu Deus, pode ser que a multiplicação que você tanto espera, o grande milagre que você precisa, não sei que área, pode ser que ele ainda não aconteceu, mas uma coisa é certa: Jesus já começou a agir na sua vida. Olha para cá, você não pode negar isso, irmão. E a verdade é que se ainda não aconteceu o que você espera, é porque está faltando algo. E Deus te trouxe você aqui hoje para usar a minha boca para falar para você: está faltando algo, e não é da minha parte, é da tua. Se organiza, toma posição, que Deus já falou com você.
Você não está ouvindo isso pela primeira vez. Deus já falou para você, renuncia. Deus já falou para você, abre mão se for preciso. Me busca com mais profundidade. Tem um compromisso mais sério comigo. Isso você não está ouvindo pela primeira vez. Deus está usando a minha vida mais uma vez para falar para você. Organização, preparação. Você quer ver uma coisa? Se você parar para refletir agora, nesse momento aí, ó, você vai ver que Jesus já começou a agir na sua vida. A obra que Ele começou na sua vida, ela não vai começar, ela já começou. E ela já está em curso, ela já está em andamento. Você quer ver uma coisa? Seja sincero com você mesmo. Volte agora na tua memória, há uns 2, 3 anos atrás. Aonde você estaria agora? Qual era a sua real situação há 2, 3, 4, 5 anos atrás? Você consegue imaginar o tamanho da mudança que já aconteceu? Talvez não aconteceu tudo que tem que acontecer ainda. Você não alcançou tudo que você precisa ainda, porque está faltando algo, não é da parte de Deus. Por que você está falando ainda, pastor? Porque está escrito em Mateus 6,33, não precisa colocar, está escrito que se você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não são algumas coisas, mas todas as coisas serão acrescentadas à sua vida. Aleluia, Jesus. Então olha só, para não sair da mensagem, você já imaginou então que Jesus ele pode estar testando você, Felipe? Você já imaginou que na verdade Ele pode estar testando você, assim como Ele fez com Felipe aqui? Você já imaginou que Ele pode estar esperando você se preparar primeiro? Porque uma coisa é certa, não se engana não, meu irmão. Jesus não vai agir na minha e na sua vida antes que a gente se organize. Até que você faça a sua parte, Jesus não fará a dele. A Bíblia mostra de Gênesis a Apocalipse que Deus é um Deus reativo. Ele mais reage às nossas atitudes do que propriamente age por vontade própria. Todos os milagres que você vê na Bíblia foi Deus que fez, sim ou não? Mostra um para mim que o homem não precisou participar, que Deus fez por ele mesmo. Não tem. Pastor, o mar se abriu, Moisés precisou bater o cajado. Mas o Jordão parou, o povo teve que ter fé para entrar até certa altura da água, e o rio parou. O próprio Deus fala em vários lugares: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar-me-eis, ação da minha parte. Eu achar, reação de Deus. Quem está entendendo? Meu Deus. Bata e a porta será aberta. Bater, ação da minha parte. Eu estou falando que Deus é um Deus reativo, você está entendendo? Pedir, dá-se-vos-á. Você age, Deus reage, é assim que funciona. Mesmo porque se Ele te abençoar sem você se preparar, Ele está sendo um Deus, não seria Deus, porque Ele está sendo injusto com aqueles que têm se preparado. Concorda comigo? Se Deus abençoar uma pessoa, fazer um milagre na vida dela, sem antes ela se preparar, Ele está sendo injusto com aqueles que têm se posicionado. Algumas pessoas reclamam que a vida financeira, por exemplo, não muda, está sempre do mesmo jeito. Mas elas não têm coragem de se posicionar conforme manda a palavra. Elas têm dificuldade em ser fiel a Deus do dízimo. E quando fala disso, todo mundo se desespera. Aqui não, porque vocês conhecem a visão da igreja e sabem muito bem a igreja que vocês estão. Mas por aí, quando se fala, as pessoas já se fecham. Elas têm um bloqueio contra isso. Tem dificuldade em confiar que é Deus que cuida. A pessoa fica: eu que não trabalho para ver. Que você, meu irmão, é Deus que te dá 100%, e Ele pede 10% para mostrar que você confia nele. É 10% que você devolve, que Ele fala: agora eu não deixo nada nem ninguém tocar nos teus 90%. Apesar que 100% é dele. Que pastor, eu que não trabalho para ver. Tá, vamos lá, arrebentar uma veinha da sua cabeça hoje, tamanhozinho no palitinho assim, ó, de fósforo. Você nunca mais levanta da cama, você vai ficar babando com fralda pro resto da vida. Estou mentindo? Então quem te dá saúde para você trabalhar? Quem dá oportunidade? Quem traz os clientes diante de você? Quem faz tudo que faz na sua vida para você ser abençoado? Você está entendendo o que eu estou falando? E você sabe que a gente nem fala disso aqui, mas quando eu estou pregando eu preciso te ensinar, senão você nunca vai aprender, nunca vai ser próspero. Quem é da igreja aqui já sabe. No momento da oferta aqui a gente fala: quem quer ofertar vem aqui na frente, quem não quer não vem. É rápido.
A gente não fica falando disso aqui, mas você precisa entender isso aqui, ó. Vamos pensar junto? Se Deus abençoar alguém, que a pessoa não se posicionou nessa área, Deus está sendo injusto com aqueles que estão sendo fiel. E a mensagem que Deus está mandando para a pessoa é: mas eu estou sendo abençoado poderosamente sem ser fiel, então por que eu tenho que ser fiel? Preste bem atenção. Deus estaria sendo injusto. Por isso que existe uma diferença na vida de quem é fiel. Tem até um louvor, não é? Que fala assim, ó: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Ai, pastor, mas no começo é difícil. Até fala isso lá. Tá vendo? Você conhece. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor de mel. E eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama, Deus atende, lhe protege, lhe defende. Com o quê? Com as suas fortes mãos. Está escrito, irmão, é o louvor, é a Bíblia cantada. Preste bem atenção. Coloca para mim Malaquias 3,18. Você não falar que está nas minhas palavras. Tem que ter uma diferença. A vida de quem é fiel, o agir de Deus é lindo, ó. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que Deus está falando aqui? Tem outra versão que fala entre o fiel e o infiel. Ou seja, tem que ter, existe uma diferença naquele que é fiel. Você tem noção? Você que é fiel, você é uma coluna da igreja, você mantém as portas de Deus abertas para pessoas necessitadas que está chegando com a vida destruída, receber uma palavra que levanta ela. Tem que haver diferença na tua vida. Quem está entendendo? Aplaude Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então Deus sabe que se Ele fizer um milagre antes da sua organização, você não vai conseguir manter esse milagre, como eu disse no começo. Por quê? Porque você não está preparado, você não se organizou para isso. E comigo foi desse jeito, gente. Isso aconteceu na minha vida. Deus queria fazer um grande milagre, como fez. Deus queria fazer uma grande obra na minha vida. Mas primeiro Ele precisava que eu me organizasse. Eu precisava me preparar. Eu precisei me separar de algumas amizades. Eu precisei renunciar a algumas coisas da minha vida, porque Deus nunca conseguiria fazer o que Ele fez e está fazendo ainda, que não é nem o começo. Diga glória a Deus. Eu creio. Deus nunca faria o que Ele fez até agora se eu estivesse no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Porque toda vez que você agir da mesma forma, seu resultado vai ser o mesmo. Quer ter um resultado diferente? Começa a fazer coisas diferentes. Quer ter um resultado que você nunca teve? Começa a fazer coisa que você nunca fez. É simples, é a gente que complica. Porque se Deus fizesse a obra que Ele fez na minha vida antes que eu me preparasse, não tenha dúvida, eu não conseguiria manter o milagre. Eu já teria caído. Eu não teria como manter o ministério. Provavelmente já teria caído e me frustrado. E frustrado, sabe o que ia acontecer? Sairia da presença de Deus. Você está vendo o cuidado de Deus? Por isso que Ele não entrega algo na nossa mão sem antes Ele ver que a gente está preparado. Porque ó, aquilo que você pensa que vai ser bom para você, cuidado com o que você pede para Deus, hein? Porque Deus é tão bom que Ele pode te dar. E aí você pode não saber o que fazer com aquilo. Porque se você não está preparado, eu sempre pedi muito dinheiro para Deus, na época que eu não estava preparado. Não sei se foi Deus ou foi o capeta, mas que me deu, me deu. E eu não soube, eu não estava preparado. O que eu achava que ia ser bom para mim, porque eu ganhava muito dinheiro, e o que eu achava que ia ser bom para mim, foi a minha própria destruição. Você está entendendo? E aí Deus arranca tudo, fecha todas as portas, Ele que sabe, me joga na lona, para depois começar a me preparar e restaurar a minha vida. Quem está entendendo? Sabe, Deus sabe que se Ele te der a bênção que você tanto precisa, que você tanto busca, sem que você esteja preparado, você não vai conseguir manter essa bênção. E se você perder o milagre, você vai se frustrar, você vai sair da presença dEle. Ei, Deus te ama tanto que Ele não quer correr o risco de te perder. É por isso que Ele trouxe você aqui hoje, para ouvir essa mensagem e se posicionar diante de algumas áreas da sua vida. Sabe, Deus não vai agir antes da nossa preparação, igreja. Ele não quer correr o risco de nos perder. E Ele está falando para você hoje: se organize para que Jesus realize o milagre. Se posicione, sabe, para que Ele mude a sua vida. Você não quer tanto mudar de vida, você fala para Ele. Estou pregando para alguém aqui, ó, que você fala com Ele chorando.
Está lavando louça, está falando com Deus chorando. Está dirigindo o carro, é você mesmo, você sabe que Deus está falando com você. Está falando com Deus, Deus, eu preciso de uma mudança. Deus, muda esse homem, oh Deus, muda essa mulher, eu não aguento mais. Ele trouxe você aqui hoje para falar o que está faltando. Então se organize, se posicione, seja fiel a Deus. Aleluia. Sabe, Jesus está agindo na sua vida e Ele quer gerar esse milagre da multiplicação em todas as áreas. Estou falando só de dinheiro, não, pelo amor de Deus. A multiplicação que eu falo é no seu ministério, na unção que está sobre você. Na sua área financeira também você está precisando, Ele quer fazer também, Ele é poderoso para isso. Aí outra coisa, prosperidade não é só riqueza não, gente, para com isso. Fala de prosperidade, então eu vou falar, vai falar de dinheiro. Você sabe o que é prosperidade? Falei ontem na live. Prosperidade é você querer comer 1 quilo de carne amanhã, aí você chega na tua geladeira, você abre lá, tem 2. Tem gente próspera aí? Eu preciso de um carro para mim na igreja, eu tenho um carro e uma moto. Uma bicicleta. Quem tem bicicleta aí? Você está entendendo o que é prosperidade? Muda o foco um pouco. Existem aqui alguns ensinamentos aí. Primeiro, Jesus vai esperar a nossa organização antes de realizar o milagre. Esse aqui é o primeiro ponto. Não foi assim que Ele fez? Ele já tinha começado a agir, mas o milagre só foi acontecer depois que o povo se organizou. Depois que os discípulos colocou o povo organizado e sentado. E sabe por que Deus exige organização? Porque o Espírito Santo é quem faz o milagre. Meu Deus, o Espírito Santo de Deus é o que faz o milagre acontecer. E o Espírito Santo, aleluia, Ele é um Espírito organizado. Ele não habita no meio da bagunça. Então não adianta se você esperar um milagre, porque o milagre quem faz é o Espírito Santo. Se não houver organização, Ele não opera. Meu Deus. Então nós precisamos nos organizar e organizar algumas coisas. E é isso aqui que eu quero falar com você, ó. Primeiro, nós precisamos organizar a nossa casa. Você sabe que toda vez que fala casa na Bíblia, está se referindo à nossa vida, não é? Jesus em Apocalipse 3:20, Ele fala, eis que eu estou à porta e bato, e aquele que abrir, ouvir minha voz, abrir, eu entrarei na sua casa, na sua vida. E ali eu vou cear com Ele, Ele vai cear comigo. Então veja bem, a nossa casa mesmo, física, lá onde a gente mora. Você sabia que a nossa casa tipifica a nossa vida? Você sabia disso? Por exemplo, o guarda-roupa da tua casa. Meu Deus. Eu vou falar, Jesus. Você sabia que o guarda-roupa da sua casa... se eu for lá na sua casa, não me convida para ir, hein? Se tiver café, pode convidar. Se eu for lá na sua casa, não deixa eu andar nos cômodos. Fala para mim orar lá fora. Se eu olhar dentro da sua casa, eu sei como está a sua vida inteirinha, irmão. Você sabia? Porque a nossa casa reflete, cada cômodo da nossa casa reflete algo sobre a nossa vida. O seu guarda-roupa, por exemplo, se no seu guarda-roupa, ai meu Deus, se você guarda lá no seu guarda-roupa, meu Deus do céu, ele vai mostrar, o guarda-roupa mostra como está a sua vida emocional. Você sabia disso? Você quer ver uma coisa? Se o seu guarda-roupa está bagunçado, por exemplo, não olha para o lado agora. Não olha aqui para mim, senão você vai arrumar rolo. Se o seu guarda-roupa está bagunçado, é provavelmente a sua vida emocional também esteja. Você vai ver que é verdade que eu estou falando aqui para você. Isso aqui é experiência própria. Por exemplo, se tem roupa suja com roupa limpa, essa aqui eu usei uma vez só, dá para usar de novo. Meu Deus, foi tão rapidinho, nós voltou. Vou pôr ela amanhã de novo. Se tem roupa suja com roupa limpa, você sabe o que isso significa? Brincadeiras à parte, mas é muito sério isso. Isso significa que as suas emoções, você está com emoções, sentimentos estão misturados. Outra coisa que nós precisamos organizar dentro da casa, sempre dentro de uma casa existem consertos, pequenos que seja, que precisa ser feito. E é consertos que eu estou falando aqui que você mesmo pode fazer. Não precisa chamar um serralheiro, não precisa chamar um mecânico, não.
Eu estou falando de pequenos consertos, é coisa que você mesmo pode consertar. Por exemplo, a maçaneta da torneira que está lá vazando, já faz quanto tempo? Amanhã eu troco. Vai ligar para o aluguel de marido, você vai ver. Você está entendendo, gente? Um armário, uma lâmpada queimada lá, ó. O chuveiro, tem uma gota lá no meio que cai gelada, no meio da quente. E você não viu isso ainda. Então esses tipos de conserto aqui, pequenininho, representa sabe o quê? Sabe o quê? Alguns pecadinhos, alguns costumes pequenos que precisam ser consertados. E Deus já disse para você, conserta isso, e você não consertou ainda. Tua esposa já falou para você um monte de vezes, você não vai trocar isso aqui? Você não vai ver isso aqui para mim? Isso aí tipifica a voz do Espírito Santo. Você não vai consertar isso? Você não vai tirar isso da sua vida? Mas é tão pequenininho, mas deixa, dá para ir levando. Você não vai consertar isso? Sabe, existem alguns consertos na nossa vida, igreja, que ninguém pode fazer por nós. Somos nós mesmos que temos que consertar. Tem alguns consertos que Deus espera que você mesmo faça, meu irmão. E é por isso que Ele trouxe você aqui hoje, porque o Pai corrige aquele que Ele ama. Quer um exemplo? Palavras que saem da tua boca, lá dentro da casa também, no momento de raiva, aqueles tipos de assunto, sabe, que não agrada a Deus, e mesmo você sabendo disso, você insiste em falar, ou dá ouvidos para quem está falando, que é a mesma coisa. E o Senhor está dizendo para você hoje, conserta isso logo, porque eu tenho pressa em fazer um milagre grande na sua vida. Organiza isso, essas coisinhas pequenas aí, ó. Você não vai cair, eu não vou trombar com o púlpito aqui, eu estou vendo, ó. É da pequena pedrinha que eu vou escorregar e vou cair de cara na montanha depois. Outra coisa que precisamos organizar, dentro de uma casa, sempre tem coisas sem utilidade, coisas velhas, meu Deus. Você precisa eliminar algumas coisas velhas que estão lá na sua casa. Sabe quando a gente é pequena, a mãe fala, hoje eu vou limpar o guarda-roupa, meu Deus. Pneu velho, lá no quintal da casa. Para que serve um pneu velho? Você olha lá, está lá. Isso aí representa alguma coisa. Jogue fora as coisas velhas. Não tem utilidade, mas está lá. É o quartinho da bagunça. Isso aqui não serve para nada. O que está fazendo aqui? Alguma coisa, isso aí sinaliza alguma coisa. Se tem algo sem utilidade nenhuma, e você insiste em guardar na sua casa, sabe o que isso representa? Meu Deus, coisas do seu passado que você não consegue abandonar. Isso aí simboliza algumas coisas lá do passado que você não consegue tirar da tua vida. E aqui eu estou falando, sabe do que? É verdade, aquele pneu velho que está lá, aquele cabo de vassoura que nem usa mais, está quebrado, está lá do lado, atrás da porta, fazendo o quê? Aquele pau quebrado. Pega a revelação. Sabe o que é isso? Mágoa. Coisas velhas que já passou, não tem mais utilidade, não serve para mais nada, mas está lá. Isso aí é mágoa, é ressentimento, é frustração do passado, decepção. O fulano em 1982, para. Está nem aí para você, o fulano está próspero, fulano está vivendo a vida dele, está nem aí com a paçoca, e você está lá dormindo com ele todo dia. É assim ou não é? Está tomando banho com ele, está jantando, está falando com ele, está no espelho lá, ensaiando-se um dia encontrar ele. Que loucura, velho. Eu estou falando porque eu já fiz isso, e às vezes faço. E Deus está dizendo para mim e para você hoje aqui, ó, decida jogar fora tudo que ocupa espaço aí dentro da tua casa, ó, da tua vida. Decida jogar fora tudo que ocupa espaço aí dentro e não tem te ajudado em nada, na verdade. Não tem somado em nada na tua vida, meu irmão. Passado já passou, não me fala. E se você ficar preso no teu passado, é por isso que você não está conseguindo viver o teu presente. Você fica preso no passado, não vive o presente, automaticamente está bloqueando o futuro. Não tem resultado, parece estar numa esteira. Caminha, 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 corre, não sai do lugar. Parece não, você está mesmo, espiritualmente falando. Desapega do passado, o Senhor está falando. Esqueça os frutos maus do passado, começa a lançar nova semente. Oh, aleluia.
Se liberta disso hoje. Vou te dar uma dica aqui. Tem uma conversa séria, só você e Deus hoje, antes de você dormir. Toma essa decisão hoje. Hoje eu vou ter uma conversa séria, só eu e Deus. E vou te falar mais. Talvez você vai chorar bastante. Mas é uma conversa séria que ali você vai decidir jogar para fora tudo aquilo que não presta mais. E eu não vou mais nem pensar nisso. E talvez você vai chorar bastante. Talvez seu choro pode durar a noite inteira. Mas eu te garanto que, como diz no Salmo 30, que pela manhã, aleluia, a alegria vai chegar na tua vida. Você vai se sentir mais leve, o sol vai brilhar. Decida hoje, chora, mas chora diante de Deus, irmão. Chora nos pés daquele que pode resolver, aleluia. Para de pegar o teu telefone, ficar ligando para amiga, contar que... Para com isso. Para de ligar para o teu amigo e contar o que acontece na tua vida. Vai falar com quem resolve. Entenda isso aqui, ó. Jesus, ele está agindo e ele está esperando você fazer a sua parte. Então ele trouxe você aqui hoje para dizer, se organize. E nós estamos falando aqui, ó, sobre organização da nossa casa, hein? E dentro de uma casa sempre existe um casamento. Dentro da nossa casa sempre existe um casamento, sim ou não? Segundo, organize então o seu casamento. O seu casamento, sabe o que ele simboliza? O seu casamento, ele reflete na verdade como está a sua vida com Deus, claramente. Você tem certeza, pastor Danilo? Tenho. Você tem, ó, veja bem, você tem uma comunicação transparente com seu marido, com a tua esposa? Ou tem alguma coisa que ele não pode saber? Ou tem alguma coisa que ela não pode saber? Se não tem transparência com o marido ou com a esposa, pode ter certeza, é porque não tem transparente com Deus também. Não tem transparência diante de Deus. Quem está entendendo? Agora a única diferença, sabe o que é? É que o seu cônjuge você pode esconder. E de Deus você não esconde. A única coisa que você pode levar sem ele ou sem ela saber. Mas Deus você não consegue. Sabe por quê? A Bíblia diz que os olhos do Senhor, meu Deus, está em todos os lugares. E antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que um dia havemos de tratar. Não tem como escapar, um dia vai ter que tratar. Deus está de olho em tudo, gente. Deus está de olho naquilo que eu penso. Ele está de olho naquilo que eu falo. Mas principalmente, Ele está de olho, sabe do quê? Naquilo que eu faço. Sabe por quê? Porque as minhas palavras nunca vai falar mais alto do que as minhas atitudes. Veja se as suas palavras têm correspondido dentro do casamento com aquilo que você tem feito. Vou repetir, as minhas palavras não falam mais alto do que as minhas atitudes. Deixa eu parar aqui mais um pouquinho. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Sabe quando você está andando de carro sozinho na rua? Sozinho. Você abaixa o vidro, põe o bracinho para fora, deita o banco. Os olhos do Senhor estão lá, rapaz. Sabe quando você está viajando a trabalho, sabe? Os olhos do Senhor estão lá. Quando você vai dormir de madrugada, tua esposa dormiu, ou teu marido dormiu, aí você pega o celular, o Senhor está lá. Antes de você entrar em algum lugar, Ele já está online, ó. Eu vou falar algo aqui que o Espírito Santo está saltando no meu coração aqui, ó. Você pode enganar muitas pessoas. Essa é a frase da noite, hein? Você pode enganar muitas pessoas por muito tempo. Mas o próprio Deus, Ele não permitirá você enganar a todos por todo o tempo. Uma hora a casa cai, a vergonha vem. Então entenda o que Deus está falando com você aqui hoje, hein?
Quando você fala algo com Deus, você promete algo diante de Deus, saiba que Ele valoriza muito o que você fala diante dEle, mas Ele valoriza muito mais aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você cumpre. Mateus 21, versículo 28. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha comigo. E ele respondeu: não quero. Mas depois, arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: sim, claro, pai, sim, senhor, mas não foi. Versículo 31. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Você está entendendo? O primeiro filho falou: não, eu não vou. Mas foi. O segundo prometeu que ia e não foi. Então você percebe que eu estou falando para você que Deus valoriza muito mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala. Porque as palavras nunca vai falar mais alto que as atitudes. Ele falou, ele não queria ir mesmo, mas no fundo, o que valeu foi a atitude. Ele foi contrariado, mas foi. Obedeceu, quem está entendendo? Oh, aleluia. Então quando você prometer algo para Deus, ou disser para Ele que vai fazer alguma coisa, vai e faça o que você falou. Porque senão você pode estar entristecendo o coração dele. Terceira coisa, organize a sua vida, estou encaminhando para o final. Organize a sua vida espiritual. Nós precisamos ter uma vida de oração diária. Todos os dias temos que ter um tempo a sós com Deus. Organize o seu tempo para você estar na presença de Deus. Você precisa disso, irmão. Todos nós precisamos. Olha o que diz em Eclesiastes 3:1. Pastor, mas eu não tenho tempo. Então peraí. Tudo tem o seu tempo determinado. E é uma afirmação. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Quem crê que a Bíblia é verdade? Se a Bíblia está dizendo que há tempo para todo propósito debaixo do céu, é porque há tempo. Então se você falar para mim que você não tem tempo de vir para a igreja, que você não tem tempo de ter um tempo a sós com Deus todos os dias, 10 minutos que seja, é porque Deus não é um propósito na sua vida. Porque se Ele for um propósito, está ali. Há tempo para todo propósito. Não tem tempo de responder o WhatsApp? Tem tempo de curtir o Facebook? Tem tempo de ligar para um amigo, para uma amiga? Por quê? Porque isso aí é um propósito maior do que Deus na sua vida. Não tem tempo para falar com Deus, mas passa o dia inteiro lavando o carro no sábado. Não tem tempo para falar com Deus, mas tem tempo para jogar bola com os amigos. Quem está entendendo? E a verdade é que nós gastamos tempo com aquilo que a gente acha importante para nós. E aí eu pergunto para você e para mim, com o que é que nós estamos gastando o nosso tempo? O que tem sido importante para nós? Onde nós estamos investindo o nosso tempo? E quanto a alguns pecados que você tenta esconder, talvez até de você mesmo, e não consegue, eu te dou uma dica: decida abandonar eles hoje. Porque para Deus não importa o que aconteceu antes de você entrar por aquela porta ali hoje. Não importa. Para Ele só importa, sabe o quê? O que você vai fazer a partir dessa palavra hoje, depois disso aqui que você está ouvindo. A partir de hoje, o que você vai fazer? Cuidado com o seu pecado, porque ele vai te alcançar. Você pode, irmão, cuidado com isso. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E já que estamos falando aqui, analisando a nossa vida espiritual, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que está o seu compromisso com os trabalhos da igreja? Reflete sobre isso agora. Estou dando um tempo para você pensar mesmo. Você está envolvido com as coisas de Deus? Porque Deus não te chamou para você sentar numa cadeira, apenas esquentar uma poltrona na igreja. Não. Se você está aqui, Deus tem obra na sua vida. Ele quer usar você. Eu ouvia isso. Deus tem uma obra na sua vida. Você é jargão de crente, sai para lá, trem. Não era, irmão. Parece que é, mas não é. Parece que é frase decorada. Deus tem obra na vida de todos. Essa é a verdade.
A Bíblia fala que muitos são chamados. Esse muito aqui é porque é muito, todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Pastor Danilo, mas Deus faz acepção de pessoa? Por que eles escolhem um e outros não? Não, Ele não faz. Nós mesmos que escolhemos, que decidimos se vamos ser escolhidos de Deus ou não. Muitos são chamados, todos são chamados, mas poucos escolhidos. Sabe quem é os escolhidos? Aqueles que aceitam o chamado, aqueles que abraçam o chamado e falam: eis-me aqui, o que eu posso fazer para ajudar? Esse aí passa a ser um escolhido de Deus. Deus olha e fala: opa, esse aí se preocupou com as minhas coisas. Ele se preocupa com o que eu me preocupo, com almas. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Ah, vocês estão aí? Você está envolvido com as coisas de Deus? E se você está fazendo o seu melhor, ou você está fazendo de qualquer jeito? Como que vai a sua fidelidade com Deus? O seu envolvimento com a obra de Deus? Financeiramente também falando, como que está isso? Como que eu posso esperar que Deus me honre na área financeira, se eu não consigo nem confiar que é Ele que me abençoa? E como eu sempre falo aqui, irmão, quando você cuida das coisas de Deus, automaticamente Deus cuida das suas coisas. Deus não fica devendo nada para ninguém. Aleluia. Aleluia. E saiba que você que talvez ainda não é um dizimista na casa de Deus, não é homem nenhum que tem que te convencer disso não, viu? Busque em oração para que o próprio Espírito Santo de Deus toque no seu coração, porque isso vai mudar a tua realidade. E vou falar mais, você está só atrasando a bênção de Deus na sua vida. Há uma promessa de Deus. O dízimo é um princípio, e todo princípio ele te leva a um destino. Quando você, preguei isso ontem, quando você cumpre o princípio, Deus cumpre a promessa. Malaquias 3:10, coloca para mim. Aqui tem um princípio, ó. Deus faz uma promessa, tipo, se você fizer isso, eu faço isso, e faça a prova de mim. Olha só, é o próprio Deus que está falando aqui, ó. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro. O que é casa do tesouro? A igreja. Para quê? Um propósito. Não é para encher o bolso de ninguém. Outra coisa, você não paga dízimo, você não dá dízimo, você devolve. A Bíblia fala, você devolve o que já é dele na verdade. Ó, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja alimento, mantimento na minha casa. Ou seja, esse alimento espiritual que você está recebendo aqui hoje, está fazendo efeito na sua vida? É para isso, é só para isso. Para você, Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra dele na terra precisa, porque se essa porta estiver fechada, você não estaria aqui ouvindo essa palavra. Então olha só, para que haja mantimento na minha casa. Aí depois o que ele fala? Aí, se você cumprir esse princípio, eu cumpro essa promessa. Ponham-me depois à prova nisto, diz o Senhor dos exércitos. E você está falando que Ele é o Senhor dos exércitos? O que Ele está falando? Eu tenho o poder de parar essa guerra aí. Meu Deus. Essa guerra aí que você está passando, essa área financeira que nunca acaba, eu sou o Senhor dos exércitos. E se você fizer o que eu estou falando, eu posso parar essa guerra. Ó, e se eu não lhe abrir, se você fizer isso, se eu não lhe abrir a janela do céu, e não é uma não, hein, ó Deus falando, é janelas. Se eu não lhe abrir a janela do céu e não derramar sobre você bênção sem medida, eu paro de ser Deus. Você está vendo que é muito forte? Não é? Aqui não é o pastor que está falando para você, que não tem envelope de ouro, de prata, de bronze, como você vê por aí. É vassoura que varre demônio, caroço de feijão. Você está entendendo? Aqui não tem, ninguém põe valor em oferta aqui. Mas eu preciso te ensinar. Se você cumprir esse princípio, a tua vida vai mudar. Então eu falo para você, quais são as prioridades da sua vida? Tem gente que quando as coisas estão tudo bem, não perde um culto. Você conhece alguém assim? É fiel no dízimo, é nas ofertas, mas quantas coisas não acontecem do jeito que a pessoa quer, e na hora que ela quer, já desanima, já não quer mais ir na igreja, já quer abandonar a presença de Deus. Sabe quando as demais coisas não é acrescentada, a pessoa para de buscar o reino, sendo que a Bíblia fala, busca primeiro o reino, para que depois as coisas sejam acrescentadas. Mas a pessoa pensa, mas se as coisas não estiverem sendo acrescentadas, eu não vou buscar o reino, não vai funcionar. E posso falar uma coisa aqui, ó, a sua fé, ela não pode ser baseada em acontecimento do dia a dia. Não seja movido por resultados, porque ter fé enquanto as coisas acontecem tudo do jeito que você quer, é para qualquer um, gente, é muito fácil isso. Se tem um momento que Deus vai ver que tipo de fé que é a tua, e aonde está o teu coração de verdade,
É no meio da prova, é no momento da crise. Quem está entendendo, diga amém. Sabe, Deus se agrada de pessoas como Jó, que é firme e fiel em qualquer situação. Ainda que as pessoas disserem para você o que a esposa de Jó disse. Larga aí esse Deus seu aí, ó. Larga esse negócio de Deus. Olha aí como que você está. Você vai na igreja, você oferta, você dizima, você não perde um culto. Mas olha a tua vida financeira como é que está. Mas se você é firme como Jó, você vai responder o quê? Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve ele se levantará. Eu vou para a igreja, eu busco a Deus, eu oferto, eu dizimo. Não é por aquilo que Deus pode fazer. Eu faço isso por aquilo que Ele é. Nossa, é forte, hein? Eu não busco a mão de Deus. Eu não busco a Deus na igreja. Eu não faço tudo o que eu faço porque Ele pode fazer. Eu busco a Deus pelo que Ele representa na minha vida. Meu Deus. Porque Ele mudou minha história, porque Ele mudou meu casamento, é isso. Ele já fez, e se Ele parasse aqui agora, eu continuaria fazendo. Porque se Deus parasse de fazer qualquer coisa na minha vida hoje, falando de mim, já estaria de bom tamanho. Se eu cair aqui agora, Deus, só estou falando em nome de Jesus. Ó, se eu cair aqui agora, pregando para você, e morrer, você ri, mas para mim estava de bom tamanho. Viver o inferno que eu vivia e o que eu vivo hoje, meu irmão, se parasse aqui agora, já estava ótimo. Quarta coisa, organize a vida financeira. Como? Não gaste dinheiro de forma desnecessária. Olha só para cá agora, não olha para o lado. Analisa a sua situação, saiba até onde você pode ir. Esse é o segredo para você não se enrolar. Saiba o passo que você pode dar. Não faça tudo aquilo que você quer fazer. Faça somente aquilo que você pode fazer. Viva de acordo com a sua realidade. Coloca tudo num papel, sabe? Coloca ali, anota os seus gastos, os seus orçamentos. O que você pode fazer, o que você não pode. E o que for a sua necessidade, eu garanto para você, pode fazer porque Deus vai te honrar. O que for necessidade, agora o que for a sua vontade, começa a contrariar, que você vai ver que as coisas vão mudar. E já é uma maneira também de você mostrar para você quem é que manda aí, se é a carne ou se é o Espírito. Quantos pés você tem? Ó. Quantos sapatos você precisa? Você já tem quantos lá? 4, 8? Agora você passa lá e fala, nossa, eu quero mais um. Não precisa, já tem 8, 18, 8. Isso aí é vontade, não é necessidade. Ó, o meu tá aqui, ó, tá furado. Eu estou sentindo o calor da rua, a hora que eu ando, tá furado. Aí é necessidade, pode ir lá comprar, que Deus vai te honrar, porque está escrito que Ele vai suprir todas as nossas necessidades em glória. Oh, aleluia. Então não gaste dinheiro de forma errada. Uma dica para você, 3 perguntinhas antes de você comprar qualquer coisa. Lá em casa eu faço 17, vou te passar só 3. Primeira coisa, eu tenho condição de ter isso que eu quero comprar? É a minha realidade? Tenho condições. Aí eu faço a segunda. Deus quer que eu tenha isso? Quer. Eu sinto que Ele quer. Mas se Ele quer, eu faço outra. Eu vou fechando, eu faço outra. Mas Ele quer agora? Tem que ser agora. Ele quer, mas tem que ser agora? Eu realmente preciso disso? Isso é prioridade na minha vida? Minha vida vai parar se eu não fizer isso? Quem está entendendo? Depois de colocar a sua casa em ordem, sua vida espiritual, sua vida financeira, organize também a sua, estou acabando, hein? A sua família. Tenha tempo com a sua família, converse com ela. Veja o que pode ser melhorado. Como é que fala? Faz uma DR. É isso que fala? Esse dia a gente fez lá. Discutir relação. Meu Deus. DR caixa alta. Caps lock. Meu Deus. Aí eu falo para você, ô maridão, se você pode, e Deus está te abençoando,
Dá uma condição melhor para essa mulher. Se você pode, Deus está te abençoando, deixa essa mulher respirar um pouco. Está achando que é fácil aguentar você, seu chato? Não é fácil, irmão. Nós é chato. Essa é a verdade. Você não sabe que eu tenho que aguentar lá. Ou ela tem que aguentar. Às vezes a gente troca. É muita informação aqui, ó. Outra coisa, não permita palavras negativas dentro da sua casa. No momento da raiva e da irritabilidade. Sabe por quê? Isso gera legalidade para o inimigo entrar lá e acabar com o resto. Organização não é fácil. Imagina, eram pelo menos 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E você sabe que criança não para, né? Você vê aqui na igreja. Imagina, separando em grupo, aí a criança corre para lá, volta para lá, que ela é do outro grupo, ela não é daqui. O que eu estou querendo dizer para você? Não é fácil. Não vai ser fácil, mas vai valer a pena. E sabe quem estava lá no meio com os discípulos na hora da organização? Tomé. Eu vou falar uma coisa para você. Sempre no meio do agir de Deus vai ter que ter um Tomé. Até lá dentro da casa, não é? Não sei não se isso vai dar certo. Se não vai dar certo não, é complicado. Sabe o que eu quero dizer para você? Cuidado para que a dúvida, as pessoas negativas à sua volta não impeça você de se preparar para o milagre que Deus quer fazer na tua vida. Não dê ouvidos aos Tomés da vida. É só você parar de falar dos seus planos, dos seus projetos para as pessoas à sua volta, que aí ninguém vai ficar agorando. Está entendendo? Ah, não sei não, eu estou pensando em abrir um negócio. Eu conheço 3 que abriu, quebrou. Vai para lá o capeta. Pelo amor de Deus. Tira os Tomé da sua vida, irmão. E por que Jesus exige organização, Danilo? Porque se não houver organização, o milagre é desperdiçado. Imagina agora os discípulos andando no meio daquele povo, com um cesto já multiplicado, cheio de pão, todo mundo com fome. Ia meter a mão no balaio, ia cair, o pão ia desperdiçar no chão. Deus não desperdiça milagre. Sabe o que Jesus está dizendo aqui para mim e para você? Eu não faço milagre, eu não multiplico a bênção sem antes você se organizar. Porque senão você não vai conseguir manter o milagre. Meu Deus. Sabe, irmão, o tempo da sua organização vai determinar o tempo do recebimento do milagre. Ah, não recebi ainda até hoje, porque você não se organizou até hoje. Você está falando, o tempo do seu deserto é o tamanho da sua preparação. O povo ficou rodando no deserto até eles aprenderem. Quando eles aprenderam, acabou o sofrimento. Quanto mais rápido você se organizar, quanto mais rápido você fizer o que Deus mandou você fazer, cumprir o que Deus mandou você cumprir, mais rápido você vai ver o agir de Deus. Quinta coisa, devemos administrar o milagre. Apesar de Jesus ser poderoso para fazer um novo milagre, quantas vezes Ele quisesse, você repara aqui que Ele ordenou que os discípulos guardassem aquilo que sobrou. Sabe o que eu vejo aqui? Administração. Olha o que a palavra está dizendo aqui, é muito forte isso. É Deus falando assim para mim e para você, ó, se organize para você receber o milagre que eu vou fazer. Mas tem uma coisa, administre o que já foi colocado nas suas mãos. Nossa, isso é muito forte. Ó, organize, se prepare para o milagre que eu vou fazer. Mas tem muita coisa boa na tua mão que você não está vendo. Administra aquilo que eu já coloquei nas suas mãos. A sua salvação, por exemplo, já está nas suas mãos. Agora administre isso. Como, pastor? Cuidado com quem você tem andado. Administra a sua salvação. Cuidado com os lugares que você tem frequentado, com o que você tem falado. Não tem o que falar? Cala a boca. É assim, não tem o que falar, fica com a boca fechada. Não abre a boca para falar coisa que não deve. Administra a sua saúde. Como? Faça uma caminhada. Já para academia, ó. Vai em outra. Em outra. Você está entendendo? Vai fazer uma caminhada. Um exercício. Administra as suas amizades. Como? Escolha bem as suas amizades. As pessoas que você tem colocado do seu lado, está te empurrando para frente ou puxando você para trás? Ao invés de te levantar, está jogando você para baixo? Com palavra negativa?
Administra o que mais está na sua mão? O seu trabalho. Quem tem trabalho aí? Deixa eu ver. Quem não tem, recebe agora em nome de Jesus. Pronto, aí ó. Você está entendendo? Você já tem muita coisa boa na sua mão. Administra o seu trabalho. Como? Faça tudo com amor. Ainda que o homem lá é chato, a mulher é chata. Irmão, faça tudo como se você estivesse fazendo para Deus. Porque quem te exalta é Ele. E quando Ele manda, até o capeta obedece. Até aquele chato lá vai te promover. Faça como se você estivesse fazendo para Deus. Administre o seu casamento. Deus não te deu um casamento? Administra ele, marido. Valoriza a mulher que Deus te deu. Para de olhar para a grama do vizinho. Está entendendo? Olha para o brotinho que Deus te deu. Está dando conta nem do brotinho, que é olhar para o jardim do outro. Fala umas palavras bonitas para essa mulher. Fala para ela, fala, nossa amor, você está hoje, hein? Provavelmente ela vai falar para você, só hoje? Pastor, mas como é que eu vou falar isso? Fala para ela assim, ó, nossa, você está uma uva hoje, hein? Pegou a revelação ou não? Está uma uva. Você está maravilhosa. Pastor, mas eu não posso mentir, ó. Vai profetizando. Profetiza, irmão. Enquanto você vai liberando as palavras, assim, ó, Deus vai trabalhando. Sabe como que você coopera com a profecia também? Tira o escorpiãozinho do bolso. Dá dinheiro para ela ficar linda para você. Coloca dinheiro na mão dessa mulher. Manda ela fazer uma chapinha. Um spa nos pés. Uma ventosa, não, ventosa não, misericórdia. Ventosa não. Mas tem muita coisa que você pode fazer para colaborar. E você, mulher, você achou que você ia escapar? Você vê se você colabora também. Muda algumas coisas, sabe? Homem é o que vê. Está entendendo? Coloca um shortinho curto para ficar em casa, não é para ir na padaria. Entendeu? Mas para dentro de casa, põe um shortinho curto lá. Uma roupinha nova, diferente. Entra lá na Shopee, pega a revelação. E Shopee está com umas coisas interessantes lá. Compra um vestidinho, solta esse cabelo, pelo amor de Deus. Tira esses bob da cabeça. Esses coques cebola, uma bola enrolada com lápis. Meu Deus, irmão, tem misericórdia. Eu falo, não é eu não, é Jesus mesmo. Olha, ninguém merece. Não fica difícil também, né, irmão? Olha lá, olha lá. Maridão chega em casa, tá lá a mulher no sofá, com o bob na cabeça, queimou de grampo no cabelo, meu Deus. Parece a dona Florinda. E a dona Florinda tem café, nem café tem em casa, não fez. Pega aí. E para piorar, aí, ó lá, ao invés de estar com o vestidinho, né? Tá lá com a camiseta do vereador, com a foto dele. Vote em mim. Vamos acabar? Ó. Organize as suas emoções. Agora é sério. Não, mas tudo que eu falei é sério também. Organiza as suas emoções. As palavras que saem da tua boca, principalmente nós homens, presta atenção. As palavras que saem da nossa boca, elas são semente. Alguém disse, você é escravo da lei que você cria. Cuidado, o inimigo ele tem usado muitas palavras para acabar com casamentos. Porque ele vai potencializar essas palavras no coração, na mente da mulher. Porque mulher é diferente. Mulher sabe dar uma patada no seu, logo você, cala a boca. Meio dia você já esqueceu, irmão. Você chega, está entendendo? Ela pode ter acabado com você, apontado todos os seus defeitos. Você chega lá de noite, está com o cabelão molhado, solto. Ó, pega aí a franja. Está entendendo? Com o vestidinho da Shopee. Não, de verdade, você esqueceu. Porque homem é o que vê. Mulher não. Você fala um negocinho assim, ó, logo de manhã. Ou não responde alguma coisa. Acabou. De noite, você vai gostando. Ela não esqueceu ainda. E quer saber? Não é só aquele dia. Vai passar 1, 2 semanas. Ela ainda não esqueceu daquilo.
Porque mulher é o que escuta, homem é o que vê. Então não fica chorando aí pelo que já passou não, sabe? Começa a plantar nova semente, organize aquilo que Deus está falando para você organizar hoje. Administra aquilo que você já recebeu. Tem muita coisa boa que já aconteceu e está na sua mão. Quer uma ajuda? Marido, esposa, filho, trabalho. Olha quanta coisa boa Deus já te deu. Carro, casa, que mais? Ministério. Cuida de tudo isso. Ele está falando, eu vou fazer um milagre, se organiza, mas administra o que eu já te dei. Cuida do que eu já te dei. Se preocupe em buscar o reino de Deus, e Ele vai suprir todas as suas necessidades em glória. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero dizer para você, redobre a tua atenção. O que você tem já é o suficiente para Jesus fazer um milagre da multiplicação na sua vida. Porque o que você tem talvez você acha que é pouco, mas o que você acha que é pouco é muito para quem não tem nada. Meu Deus. E ainda que pareça pouco, se você se organizar, apresentar isso aí a Ele, Ele pode multiplicar e mudar a tua história. Organização gera multiplicação, e a administração vai garantir o seu futuro. Aleluia, Jesus.